Olá, dona de escola, seja bem-vinda a mais um episódio, 15 minutos de gestão escolar, todo dia um pouquinho na sua mão, né? A gente procura trazer aí mais máximo de conteúdos possíveis que façam sentido para te ajudar a gerir a sua escola. E hoje eu vim trazer o tema de IA, inteligência artificial, dentro da escola e principalmente nas duas pontas que a gente mais fala aqui, gestão e sala de aula, né? E o quanto o IA pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Atrapalhar, a gente já sabe, porque já está sendo aí usado pelos alunos, trazendo muitas vezes aí para ajudar eles a fazer um trabalho, né? E onde eles pegam ali e trazem um trabalho sem observar se o IA trouxe a resposta correta ou não, simplesmente copiando. E nós temos agora também como usá-lo na gestão. Eu vou trazer esse tema para vocês porque o IA, gente, agora é uma realidade, não tem mais como falar, ai, eu acho que o IA é bom ou é ruim, não tem mais ser bom ou ser ruim. Agora ele existe e a gente tem que fazer dele, pegar esse limão e fazer uma limonada. Então, pensando nisso, eu trouxe esse tema para a gente discorrer um pouquinho sobre ele. Lógico que toda vez eu converso aqui com vocês, eu pego o meu rascunho aqui, né, a temática que eu estou trazendo e falo um pouco em cima dela. Então vamos lá. Todo mundo está falando de A, né, mas ninguém está falando de forma com que ela acontece de uma forma positiva, assertiva dentro da escola. Eu vejo que alguns professores ainda têm medo. Eu, quando converso com docentes, eu percebo que alguns enxergam isso de uma forma negativa, porque falam que os alunos usam de uma forma irresponsável, né? Algumas gestoras fingem que não estão vendo, né? É aquela história do eu não conheço, eu prefiro ignorar, né? Outras escolas já trouxeram isso para dentro da sala de aula, já trouxeram isso para dentro da gestão e estão voando aí, estão escalonando o seu negócio muito mais. E a pergunta é: em qual dos lados da escola você está? Naquela que não aceita, né, a negacionista, ou aquela que já se adaptou e já está usando a seu favor? Então vamos lá. A verdade é que ninguém fala, gente. O IA não vai substituir escola, o IA não vai substituir professor, porque o IA ele é uma inteligência que, se não for bem gerida, não serve para nada, né? A gente pode ver, eu vou dar um exemplo bobo, se a gente chegar e falar com a Alexa, daqui a pouco a minha liga aqui. E se a gente não dá a ordem certa, ele fala, não entendi, não sei usar, não sei falar, porque ele não entende a ordem se a gente não fizer ela de uma forma estruturada, né? Então, assim, o IA vai substituir escola? Não. Mas ela pode substituir as escolas que não sabem usar isso de uma forma correta, porque já faz parte da nossa realidade, né? Hoje o aluno já usa IA para estudar, ele já busca resposta mais rápida que o professor, ele já vive em um mundo mais dinâmico do que o que a escola entrega. E ignorar isso, gente, é tornar uma escola obsoleta. Então, muitas vezes a gente tenta trazer o advento do IA para a sala de aula e eu vejo que muitas vezes está faltando competência dos professores para usar essa estratégia em sala de aula. E aí, se a gente olhar lá para trás, gente, assim, não muito longe, mas assim, até pouco tempo atrás o professor não sabia usar a lousa digital, né? O professor não sabia usar uma internet em sala de aula. Como é que eu posso usar uma internet em sala de aula? Né? O professor só usava o livro, o caderno e a lousa, não tinha o advento da internet para ajudar ele. E agora a gente tem um outro upgrade nisso, né? A gente não tem só o advento da internet, a gente tem o advento do IA, que é uma ferramenta extremamente potente se você souber usar para te ajudar a ter uma aula muito melhor, por exemplo, ou ter uma gestão muito mais inteligente, por exemplo. E é disso que a gente vai falar. Estamos aqui no começo da nossa conversa. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, né? O professor deixa de ser transmissor e vira mediador estratégico. O professor que usa IA, ele não perde valor, ele ganha escala. E aqui que vem uma grande sacada. Bom, eu nem vou falar disso, eu vou continuar no meu pensamento aqui para a gente chegar lá. IA na sala de aula. O IA não é inimiga do professor, tá? Ela é uma ferramenta. Criação de atividades personalizadas, ele permite que você personalize algumas atividades, ele permite que você use alguns materiais que ele traz para você para te ajudar a explicar os conteúdos de uma forma melhor.
Ele faz simulações e exemplos mais dinâmicos, então muitas vezes você ficava horas fazendo um slide, buscando um vídeo que mostrasse uma atividade, uma coisa que você não consegue fazer em sala, não consegue fazer no laboratório, ele traz para você. Ele faz correções e feedbacks mais rápidos. Então, a ideia é que, novamente, o professor deixe de ser transmissor e vira mediador estratégico. O professor que não usa IA, ele perde um pouco do seu valor mesmo. Ok, então vamos lá, gente. Eu vou raciocinar um pouquinho com vocês aqui, tá? Eu, por exemplo, quando eu vejo um aluno usando muito IA na sala de aula, eu começo a me perguntar se ele está usando de uma forma correta. Por quê? Eu usar o IA tá errado? Não tá. Se eu tenho esse advento na minha mão, essa estratégia, essa ferramenta, por que eu não vou usar? Agora, se eu não penso e deixo o IA pensar por mim, eu estou usando errado. Agora, se eu pego o IA para facilitar o meu raciocínio, me direcionar mais rápido para o raciocínio e aprendizado, eu estou usando da forma correta. E o que eu estou percebendo que as escolas não fazem é ensinar os alunos a usar o IA da forma correta. E aí os alunos estão usando da forma errada, porque ninguém orientou eles, é uma novidade para todo mundo, e a história que a gente já conhece, né? Se eu não conheço, eu ignoro. E é o que a maioria dos docentes fazem porque não conhece, então ignora. E o certo é trazer o IA para a sala de aula, ensinar eles a usar o IA como estratégia de sala, de aprendizagem, e não um IA ignorado que eles usam de forma errada, né? Muitas vezes, em vez de colaborar, atrapalha. Então, vamos lá. Agora o IA na gestão escolar, porque aqui é 15 minutos de gestão, né? Agora entra no território da autoridade. O IA impacta diretamente no quê? Vamos falar das áreas que você pode ter o IA. Gestão financeira. Ele vai analisar os seus custos, projeções de crescimento e identificação de desperdícios. Gente, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Esses dias eu tenho a minha planilha pessoal de contas da minha casa, da minha família e tal. E eu falei, olha, eu preciso reduzir o meu gasto em X%, porque eu quero usar esse dinheiro para começar a organizar uma viagem para minha família. Me diga, aí eu passei toda a minha planilha, peguei o Excel, salvei e mandei para ele. E falei, me analisa isso daí e me fala onde eu posso tirar esse dinheiro. Da onde? Da minha organização. E ele foi me dando várias sugestões, muito bacana. Algumas pertinentes, outras nem tanto, porque a gente que está ali na realidade, a gente que é o ser humano, né? A gente não é a máquina. Mas ele me trouxe estratégias muito interessantes que eu poderia usar para reorganizar essa minha questão financeira. Ele pode fazer a mesma coisa na sua escola, entendeu? Então, assim, você pega uma planilha, você pega um arquivo, um relatório que você tem da sua gestão de caixa e passa para ele, ele pode dar algumas estratégias de onde você pode reduzir gastos, maximizar lucros, né? Muito legal. Outra coisa que eu falei já para muitas donas de escola, né? Antigamente, você queria procurar uma escola, por exemplo, eu sou uma mãe procurando uma escola para o meu filho. Onde eu ia? Eu ia no Instagram, eu ia no Google. Agora, sabe onde as pessoas vão? Adivinha? No IA. Ela vai pegar o IA e falar: olha, eu tô querendo uma escola assim assim para minha filha, perto da minha região, me diga qual é a melhor. Ela vai dar. E aí, o que o IA usa para indicar a minha escola? Então a brincadeira não é mais como eu posso estar visível no Google, é como eu posso estar visível no IA. Ó, a sacada para vocês. Acabei de dar aí a letra para vocês no que usar também na gestão, mas vou voltar aqui para o meu repertório. Então, gestão financeira, ele pode analisar os seus custos, projeções de crescimento, identificar onde estão os desperdícios, onde você pode revalidar algumas coisas. No marketing de captação, ele pode te ajudar na criação de conteúdos. Tenho visto muitas donas de escola fazendo arte, fazendo posts no IA. A gente já sabe mais ou menos qual é o perfil do IA. Tenho visto fazer. Tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado nisso, gente. Pode continuar fazendo. Né? Desde que os posts não sejam mais do mesmo. Aí que tá. É o ser humano por trás da máquina, né? Roteiros de vídeo, estratégias de comunicação. Isso não tem nada de errado. Você pode continuar usando e usa mesmo. Processos de organização. E aí a gente tem visto muito IA no atendimento de famílias, no atendimento no WhatsApp. Então, é padronização de atendimentos, respostas automáticas inteligentes, otimização do tempo da equipe, ok? Então, nos processos e nas organizações. Tomada de decisão. Gente, uma dica que eu dou, né? Muitas escolas têm sistemas para ajudar na gestão. Tudo certo. Você tem lá o seu sistema de boletim, de notas, né? Você tem o seu sistema de comunicação, que é a sua agenda online.
você tem o seu sistema de financeiro, que é o de boleto, que cobra dos alunos. O grande problema que o IA tem mostrado para mim é o seguinte: hoje eu quero analisar uma família, aí eu chego para o meu departamento financeiro, ou eu vou lá no meu sistema financeiro e faço um download para saber se esse pai está com a mensalidade em dia. Aí eu vou num outro sistema, que é o meu de comunicação, e vejo lá se a família está sendo comunicada, se eu tive que chamar a família para uma conversa em relação à tratativa do aluno, então eu tenho um segundo relatório. E aí eu vou lá no meu de notas para ver, né, a média desse aluno, como é que tá, se ele falta ou não falta, eu vou num terceiro relatório. Eu tenho 3 sistemas. E aí, na hora do IA fazer a compilação desses relatórios, fica mais complexo. Então, logo, logo, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar ter um sistema que tenha todas as informações juntas. Porque aí eu vou chegar para o IA e falar, ó, família não pagou, família não participou dos eventos, o menino tá faltando muito, me avisa. Porque essa família precisa ser conversada, porque provavelmente estão querendo ir embora. Ó, deu para entender? Então o IA vai ter vários alarmes, vamos colocar assim, que eu vou parametrizar, porque lembrem-se que quem está por trás da máquina é um ser humano, e que é pensador, né, pensante. Eu vou dar algumas vou parametrizar alguns alarmes, onde ele vai me avisar se essa família está em risco em relação à minha gestão ou não. Para quê? Para eu poder chamar essa família para conversar, para eu mandar mensagem para essa família, para eu perguntar algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno faltando mais de 3 vezes, eu quero que ele mande automaticamente uma mensagem no WhatsApp em nome da escola, dizendo que estamos preocupados com essa criança, queremos saber se está tudo bem, se houve alguma coisa, tal. Automático, não precisa ter mais uma pessoa lembrando que ele não veio para a escola. Automático. IA na gestão escolar, gente. E isso, ó, temos que pensar, tá aí. Ok, menos achismo, mais rapidez, mais dados, tomada de decisão mais rápida para mim não perder o cliente, não fazer as coisas erradas. O perigo real, o risco de não usar o IA. Isso mesmo, gente. O risco é quando você usa de uma forma rasa, foi aquilo que eu falei, né? Você usa só de uma forma superficial, eu só uso para fazer post para a escola. Cara, tudo isso que eu falei dá para te ajudar, né? Copiar tudo sem estratégia. Eu vou pegar aqui esse modelo que a escola X fez. A X escola não é a mesma que a sua. Perder identidade da escola, o que mais acontece. Ai, que bonitinho o post dessa escola, eu vou fazer igual. Mas tem a ver com a sua identidade? Tem a ver com aquilo que você acredita? Legitima a sua comunicação? Né? E a sem direção, você vai ter um conteúdo genérico. E a com estratégica, você alcança um crescimento acelerado. Como começar, gente? Então vamos lá. Ok, Liliane, você me falou um monte de coisa. Por onde eu começo? Bom, primeira coisa. Use o próprio IA para te organizar as suas ideias, né? Te ajudar a criar conteúdos, te estruturar processos. Então, coisas que você percebe que você está meio perdida, que você precisa estruturar. Põe lá para ele. Aprende a usar o IA. Brinca de IA, gente. Brinca de IA. Eu mesma baixei aqui uns IAs no meu celular e brinco. Eu tenho um ali, outro aqui, e eu percebi que um tem um tal de Cloud, que diz que é muito bom para a parte estratégica, aí tem um outro que diz que é melhor o Gemini, que é bom para arte, para criação. E aí eu estou usando um para uma coisa, outro para outra. Nem que seja só para aprender, para brincar um pouquinho, até você começar a interiorizar o seu cérebro e se adaptando com essa novidade, para você usar ela estrategicamente na sua escola. E tá tudo bem, tá? Treine sua equipe, aquilo que eu falei, ensinar os professores a usar o IA efetivamente como estratégia de negócio, como estratégia de sala de aula, como ferramenta inteligente para ajudar ele a ter uma aula melhor. A coordenação precisa liderar esse movimento, então aproveitar agora, ó, julho, que tem, normalmente a gente pega os professores quando voltam e dá uma capacitaçãozinha rápida, vale a pena, tá? Tenha controle estratégico, o IA te ajuda a ter esse controle estratégico das informações, ter dados, né, apurar esses dados. Mas lembre-se, quem decide é você, não delega tudo para o IA não, tá? Use o IA para ganhar tempo, não para substituir qualidade. O tempo que você economiza deve virar estratégia, né? Então, não entrega tudo na mão do IA e fecha o olho e deixa acontecer, que é o que os alunos fazem. Você tem que usar o IA como uma ferramenta, um meio de, ok? Virada de mentalidade, gente, não é sobre tecnologia. É sobre como você lidera a sua escola e um mundo que já mudou.
né? As escolas que ignoram o IA vão competir por preço. Escola que usa o IA com estratégia vão competir com valor. E deixar muito claro, gente, que o IA não substitui a escola, mas a escola que sabe usar o IA substitui principalmente, e para mim é o mais importante, a concorrência. Então, trouxe o IA aqui para você desmistificar ele no seu coração, né? Treina a usar ele, nem que seja para brincar, para fazer arte, para fazer uma coisa engraçada, só para você ir aprendendo. Depois você vai usando ele para coisas mais estratégicas, para as coisas mais inteligentes, vai se estruturando, aprendendo a usar a ferramenta mesmo, essa é a realidade. Mas não se esqueça que a gente tem pouco tempo, tá? O tempo para usar o IA é iminente, porque já tem escolas usando, e se você deixar o seu para trás, provavelmente você vai pagar um preço aí na sua gestão por isso, né? Espero ter te ajudado. Compartilha com outras donas de escola, ajuda o nosso trabalho a crescer, né? A gente está aqui todo dia, não, mas pelo menos quase todo dia, aqui trazendo temas que são relevantes para vocês. Então, ajuda a gente a crescer, indicando, compartilhando, seguindo e vamos em frente, tá bom? Até o próximo episódio.